Fala galera, fala pessoal do Templário Cruz Maltino, sou eu, Júlio, aqui mais uma vez para vocês, para trazer notícias de Felipe Coutinho, para trazer notícias de Lúcio Barbosa, de Álvaro Pacheco, de reforma de São Januário, enfim, muito assunto que a gente tem para tratar hoje nesse vídeo e eu peço para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, eu vou soltar a vinheta e já volto. Vamos começar falando das reuniões do Estádio de São Januário para a reforma do Estádio de São Januário. Hoje teve mais uma audiência pública, porque a reforma de São Januário não envolve só São Januário, mas todo o seu entorno, a comunidade da Barreira do Vasco da Gama. Então, toda essa comunidade, todo em volta de São Januário, tudo envolve. A obra está incluso reforma nas ruas, está incluso estruturação do bairro de Vasco da Gama, bairro da Barreira do Vasco. Então, tudo isso envolve a reforma de São Januário. Provavelmente terão mais 3 reuniões para poder aí sim sacramentar a reforma do estádio de São Januário, o estádio de São Januário, que poderá ter, após a reforma, depois da reforma, aproximadamente 43 mil lugares, né? Então, o Pedrinho está negociando, as audiências públicas estão acontecendo e não falta muito para poder ser sacramentada a reforma do estádio de São Januário. Lembrando que o estádio de São Januário vai completar 100 anos. Falando agora do jogo Vasco e Flamengo, foram aproximadamente, até nesse momento, atualizado agora às 2 da tarde, cerca de 25 mil ingressos emitidos para Vasco e Flamengo. Lembrando que nesse jogo é 50%, 50% do Vasco, 50% do Flamengo. Essa vai ser a divisão dos ingressos. Isso daí foi feito, foi um acordo que foi feito, se eu não me engano, no ano passado, no final do ano passado. Então, 25 mil ingressos foram vendidos até agora para Vasco e Flamengo. Vou falar agora de um rumor que surgiu que o Lúcio Barbosa, CEO da SAF do Vasco, poderia ser demitido. Fui apurar informações junto a amigos da imprensa, então, por enquanto, não procede. As coisas mudam. Ele pode ser demitido ao final desse vídeo aqui, pode ser demitido, mas por enquanto não. Por enquanto ele permanece no cargo de CEO da Vasco SAF. Vamos falar agora da apresentação do diretor executivo, do novo diretor executivo do Vasco, Pedro Martins. A apresentação dele será na sexta-feira, dia 31/5, em São Januário, às 13 horas, 1 hora da tarde. Vai ter transmissão da Vasco TV e ele, que já começou a trabalhar até antes de ser apresentado, e sua primeira aparição se deu quando a torcida Força Jovem invadiu o CT, Moacir Barbosa, cobrando os jogadores e funcionários pelo péssimo trabalho que estava sendo feito até naquele momento. Inclusive foi até um momento conturbado, que foi em meio à saída do técnico Ramon Dias. Então, foi a primeira aparição dele ali, foi no CT Moacir Barbosa, dando a cara a tapa para poder se fazer presente, mostrar que tem um diretor. Ele que é um diretor bem discreto, até nos bastidores dizem que ele é um diretor bem discreto, gosta de trabalhar no silêncio, não é muito de dar entrevistas, não é muito de falar em apresentação coletiva. Tanto que você vê, ele tem ele tem um mês e pouquinho de Vasco, e agora que ele vai ser apresentado, não só por causa disso, mas também por causa de agenda, muitos compromissos que o Vasco teve também, audiência pública, decisão judicial, decisão da Vasco SAF, muitas decisões sendo tomadas, e ele, Pedro Martins, como diretor executivo, será apresentado dia 31/5 no estádio de São Januário, tá bom, pessoal? Então, ele será apresentado no estádio de São Januário, sexta-feira agora, a 1 hora da tarde, com transmissão da Vasco TV. Falando agora do Pedrinho, que ao ser perguntado sobre a questão da negociação com o Felipe Coutinho, que é assunto que eu vou tratar na próxima entrada, Pedrinho foi perguntado sobre a questão do Felipe Coutinho, sobre a negociação,
E ele destacou mais uma vez que o Vasco tem interesse no jogador, o jogador tem interesse em retornar ao Brasil, mesmo tendo propostas de fora, até financeiramente iguais à do Vasco e melhores, ele prefere voltar ao Brasil nesse momento. Então, o Pedrinho foi perguntado sobre a questão da negociação com o Felipe Coutinho, não quis, obviamente, o Pedrinho não quis entrar em detalhes em relação à negociação com o jogador, mas disse que sim, que caminha bem sim para um desfecho positivo para o Vasco. Então, é um jogador que interessa ao Vasco, um jogador que interessa não só ao Vasco SAF, mas a Vasco Associação. Então, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Então, o Pedrinho está, até o momento, fazendo um bom trabalho como presidente da Associativo. E eu vou falar no próximo bloco aqui sobre a questão não só do Pedrinho, mas também da Vasco SAF. Agora vamos falar aí da Vasco SAF, né? Lúcio Barbosa, Pedro Martins, Pedrinho, todos que estão de frente com esse departamento, né, financeiro, o departamento administrativo, todos esses departamentos aí, todos que estão de frente, eu vou falar agora sobre isso. Lúcio Barbosa fez uma reunião com o Pedrinho essa semana para poder, entre aspas, sacramentar uma paz dentro do Vasco, até porque todos querem um bem comum, que é o quê? O Vasco crescendo dentro e fora de campo. Para isso acontecer, precisa de união dos grupos, tanto da SAF como da associação. Então fizeram uma reunião essa semana para poder para poder estabelecer, na verdade, um clima de paz entre eles e para que a negociação entre Felipe Coutinho e Vasco possa evoluir cada vez mais. Evoluindo para a associação é bom para a SAF também. Não nessa questão de Felipe Coutinho, em outras questões não. Mas nessa questão do Felipe Coutinho é bom para ambos os lados, né? Então, fizeram uma reunião essa semana para poder sacramentar, assim, uma, entre aspas, paz entre eles, né? E agora a grande notícia desse vídeo aqui, que é a questão de que o Vasco já acertou os salários de contrato com o Felipe Coutinho, salários e contrato com o Felipe Coutinho. Salário do Felipe Coutinho será R$ 1.800.000, mais bônus e metas. Contratos de aproximadamente 2 anos, só que para isso acontecer, ele precisa rescindir o seu contrato atual com o Aston Villa, que é até 2025, se eu não me engano, fim de 2025, e ele vai abrir mão de aproximadamente R$ 1.200.000 para poder assinar o contrato com o Vasco, já que o seu salário no Aston Villa era de aproximadamente 3 milhões de reais. Então ele vai abrir mão de receber alguns valores que ele tem para receber para poder vir para o Vasco da Gama. Só falta agora rescindir o contrato com o Aston Villa para poder assinar o contrato com o Vasco. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar para vocês em relação ao Felipe Coutinho. R$ 1.800.000 de salário, mais bônus e metas, 2 anos de contrato. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nos siga nas redes sociais, estamos juntos aí para a meta de 200 seguidores, está pertinho, gente. Tem 191 até o momento desse vídeo. Então eu conto com a ajuda de vocês, deixem um like, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais, tem todas as redes sociais aí para vocês. Muito obrigado pela ajuda de cada um, deixa o like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Fui!